Graças e paz a todos. Boa noite. Irmãos, como o pastor disse, a gente vai dar continuidade, né? Ele me botou aí nesse desafio. E perdoem que eu não vou conseguir manter a mesma qualidade, né, do reverendo que vem trazendo o texto de Marcos. Mas a gente vai tentar aqui. Os irmãos se lembram, né, onde a gente parou domingo passado? Hoje a gente vai para Marcos capítulo 3, dos versos 1 a 6. Evangelho de Marcos, capítulo 3, dos versos 1 até o verso 6. Todos acharam? Vamos ler. Vai dizer o seguinte: De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e em como lhe tiraria a vida. Irmãos, vamos orar por essa palavra. Senhor, estamos aqui diante de Ti em mais um domingo, mais um dia do Senhor. Que o Senhor possa abrir nossos corações para, através da Tua palavra, poder aprender mais e fazer a Tua vontade, Senhor. Que ela nos transforme de acordo com aquilo que o Senhor planeja para nós. Em nome de Jesus, nos dá a iluminação necessária para essa compreensão. É isso que nós te pedimos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, é um texto curto, apenas 6 versículos, né, onde Marcos vai narrar um sábado, né, o texto fica bem claro, onde Jesus vai até a sinagoga, chegando lá tem um homem com uma deficiência em uma de suas mãos, Jesus vai curar esse homem, mas isso provoca a ira dos fariseus. É interessante quando nós fazemos o paralelo dos textos sinópticos, né, que a gente encontra ali em Mateus, capítulo 12, dos versos 9 a 14, e também em Lucas, no capítulo 6, dos versos 6 a 11. Então a gente vai sempre estar traçando esse paralelo para poder se enriquecer com mais informações sobre o que aconteceu nesse sábado em específico. E é muito importante quando a gente traça esse paralelo, porque a gente pode ver, né, de acordo com o ponto de vista de cada autor, aquilo que ele tem para trazer para nós. Mateus, por exemplo, no texto lá de Mateus, ele vai focar mais nos argumentos teológicos e morais que envolviam ali aquela situação. Já Lucas, por sua vez, por se tratar de um médico, ele traz maiores detalhes técnicos do que aconteceu. E o texto que a gente leu aqui, agora em Marcos, vai se preocupar mais em mostrar as tensões que foram geradas, as emoções que existiam ali naquele momento. E já tentando ao início do texto, a gente percebe Jesus indo para a sinagoga em dia de sábado. O texto de Marcos vai dizer, de novo, Jesus entrou na sinagoga. Em Lucas 6,6 vai dizer, sucedeu que Jesus entrou na sinagoga em outro sábado. Ou seja, era corriqueiro. Era algo que era um costume do nosso Senhor Jesus frequentar a sinagoga. E tão corriqueiro agora quanto ele frequentar a sinagoga estava se tornando os embates que ele tinha com os fariseus. Por conta do legalismo daqueles homens, né? E isso incomodava Jesus, que mostrava o caminho que o Pai deseja para cada um de nós. E repare, irmãos, que mesmo já sabendo da perseguição que ele ia sofrer, indo para aquela sinagoga, isso não impedia Jesus de ir para a sinagoga e fazer, para cumprir o seu papel, independente de qualquer consequência que isso fosse lhe gerar. E nesse sábado em específico, né, o evento aqui narrado para nós através do texto vai mostrar que Jesus se depara com um homem de mão ressequida.
É um homem que tem uma mão atrofiada. Dependendo do texto, vai estar dizendo que ele tem uma mão mirrada. De toda forma, nos mostra que ele tinha uma espécie de paralisia naquela mão. E a Bíblia não vai nos dizer o motivo da paralisia. Não sabemos se a mão dele ficou daquela forma porque ele sofreu algum acidente, né? Ou se foi alguma doença que ele contraiu e gerou aquele problema na vida daquele homem. Mas uma mão ressequida, irmãos, nos traz a ideia de algo que já está seco, né? Ressequido é algo seco. O que vai indicar que ele já tinha aquele problema há bastante tempo. Não era uma novidade, não foi algo que ele contraiu, né, em pouco tempo. Ele já sofria deste mal. E o Evangelho de Lucas, sendo mais detalhista, como a gente, né, acabou de pontuar, ele vai relatar que a mão em questão era a mão direita. A mão que tinha deficiência era a mão direita. O que muito provavelmente atrapalhava a qualidade de vida daquele homem, por ser a mão principal. Podia atrapalhar principalmente para ele poder trabalhar. E Jesus teve compaixão daquele homem. Aquele homem chamou a atenção de Jesus. Mas ao mesmo tempo que chamou a atenção de Jesus, os fariseus também já estavam de olho. Os fariseus, conhecendo Jesus, já estavam esperando que Jesus fosse curar a mão daquele homem. E, aguardando isso, estavam arquitetando algo para poder acusá-lo. Gerando a narrativa, né, o grande problema aqui seria o fato de Jesus curar em dia de sábado. Talvez para nós isso não faça sentido nenhum, mas dentro da lei judaica, o sábado era algo que deveria ser respeitado. Eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto de Êxodo, capítulo 31, onde leremos dos versos 12 a 17. Através desse texto, podemos compreender melhor a importância do sábado para a lei mosaica. Êxodo 31, versos 12 a 17. Todos acharam? Amém? Vai dizer o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, veja quem fala é Deus. Tu, pois, Moisés, né? Fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardeis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que profanar, certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. A ordem vem de Deus. Quem profanar o sábado deve pagar com a morte. O 15 vai dizer, 6 dias se trabalhará. Porém, o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. E ao 7º dia descansou e restaurou-se. O texto que acabamos de ler parece ser bem enfático, bem claro com a intenção de Deus através dessa lei. Mas como é que os fariseus estavam interpretando esse texto de Êxodo? Porque o mandamento de Deus que a gente viu agora registrado no Êxodo, ele é bem claro. Ninguém pode trabalhar no dia de sábado. E como vimos, o descumprimento é com a morte. Temos um exemplo em Números, capítulo 15, dos versos 32 a 36, onde um homem vai catar lenha em dia de sábado, desobedecendo essa lei deliberadamente, e por isso ele é punido com a morte, ele é apedrejado até a morte, para você sentir a importância da guarda do sábado. Mas aí, o tempo vai passando e posteriormente a tradição judaica começa a questionar: o que é trabalho? Qual é o trabalho que eu não posso realizar em dia de sábado? E aí os fariseus começam a criar limites e definições
sobre o que pode e o que não pode ser feito em dia de sábado. Só que essas definições, irmãos, não estavam na Bíblia. Não foram definições que o próprio Deus trouxe. Isso vinha da interpretação dos fariseus. E, embora a lei fosse clara, né, mostra que não podemos trabalhar em dia de sábado, o que significa que nada mais tenhamos que fazer do que parar nossa rotina de produção. Né? Trabalhar para nós hoje é o quê? É não focar nas nossas tarefas diárias quando pensamos em ajuntar recursos, né? Em ajuntar tesouros na terra. O princípio aqui do sábado é o seguinte: dá uma pausa nas tuas tarefas, tira um dia para lembrar do Senhor, lógico que temos que lembrar do Senhor todos os dias, mas um dia para focar nisso, em se santificar, em buscar a Deus, né? E não pensar somente em ajuntar recursos para a nossa vida secular. O princípio parece bem claro, mas, como eu disse, os fariseus começam a criar limites muito além desses princípios e, baseado nas interpretações deles, eles começam até proibir você de ajudar outras pessoas se não for um caso de extrema urgência. Mas Deus não falou nada disso. Né? O raciocínio dos fariseus era bastante claro. Não faça nada em dia de sábado. Se o que você pretende fazer hoje, no dia de sábado, pode esperar até amanhã, então não faça, porque se você fizer, você vai estar violando a lei e deve ser severamente punido por isso. Essa era a interpretação deles, mas não foi Deus quem ensinou. E aí, para os fariseus, o fato de Jesus estar curando em dia de sábado, e principalmente aquele homem que, como a gente acabou de ver, já sofria daquele mal há bastante tempo, né? Ele não ia morrer se não fosse curado naquele dia. Então, para os fariseus, Jesus poderia muito bem aguardar até o dia seguinte para curar o homem. Para os fariseus, Jesus estava violando o sábado ao curar aquele homem. Mas não pense que eles estavam preocupados com a guarda da lei. Eles não estavam sendo zelosos. Em Lucas capítulo 6, versículo 8, vai dizer que Jesus já conhecia os pensamentos dos fariseus. Né? Os fariseus não estavam preocupados com o sábado em si. Mas o que incomodava os fariseus era o fato de que Jesus, né, era um mestre que vinha se destacando com cada vez mais influência e não mostrava nenhum tipo de temor nem submissão às tradições que foram criadas por esses homens. Homens que queriam ter o poder. A insubmissão de Jesus a leis criadas por homens era o que estava incomodando aqueles fariseus hipócritas. E o texto vai nos dizer, né, que eles tinham a intenção de acusar Jesus. A palavra aqui que foi traduzida para acusar provém do grego categóreo. Não é uma acusação vã, né, apenas apontar defeitos para Jesus, mas isso aqui indica que os fariseus estavam juntando provas para incriminar Jesus judicialmente e poder prejudicá-lo. Uma perseguição que poderia trazer a morte para Jesus. Não era uma acusação vã. Mas com toda essa tensão gerada, a reação de Jesus é chamar aquele homem para o meio. Pode parecer um gesto simples, mas precisamos entender que a dinâmica da sinagoga naquele tempo não é como a nossa dinâmica de hoje, onde tem um pregador aqui na frente e as pessoas estão voltadas para ele, né, sentadas praticamente de frente. Vocês estão praticamente de frente, né, para o pregador, ouvindo o que ele tem a dizer. Ao que tudo indica, na sinagoga, Jesus ensinava o texto bíblico, estando ao centro, e as pessoas estavam em volta dele, né, como fazendo um círculo. E dada a cultura daquele momento, por aquele homem sofrer daquele defeito na mão dele, na mão direita, ele deveria estar bem escondidinho lá no canto. Ele não queria mostrar o problema que ele tinha, principalmente por conta do preconceito, já que se ele tinha algo que ele carregava por uma doença, dentro da mentalidade mística dos fariseus, poderia ser porque ele carregava uma maldição ou alguma impureza que pudesse contaminar o restante. Então aquele homem deveria estar bem escondidinho lá no canto dele. E aí o que é que Jesus faz? Já vendo a intenção dos fariseus, ele justamente chama aquele homem, ele expõe aquele homem, ele traz aquele homem para o centro.
E ele faz isso por dois motivos. O primeiro é que ele queria que todos testemunhassem a glória de Deus. Um Deus bom, um Deus misericordioso, que cura, mesmo em dia de sábado, mesmo dentro da sua própria sinagoga. Mas o segundo motivo, mais importante, com certeza, é porque ele queria confrontar a hipocrisia daqueles fariseus. Ele fez propositalmente. O que acaba gerando aqui muito mais tensão nesse momento. E sobre toda essa questão, né, de se é lícito ou não curar em dia de sábado, quando ele lhe é perguntado, Jesus vai responder essa pergunta lançando outra pergunta. Ele pergunta se em sábado, dia de sábado, no dia do Senhor, é lícito fazer o que é bom ou fazer o que é mal? Porque o que está sendo questionado ali? Jesus está curando, fazendo bem ao homem em dia de sábado. Será que isso não glorifica a Deus? Ou será que correto mesmo eram aqueles homens que estavam procurando motivos para matar outro homem? Será que era essa a atitude que estava glorificando a Deus? Esse é o confronto que Jesus está trazendo para aqueles hipócritas. E é muito importante, né, a gente ver aqui com a argumentativa de Jesus em Mateus capítulo 12, nos versos 10 a 12. Os irmãos podem abrir, por gentileza, em Mateus 12, versos 10 a 12. Mateus vai trazer para nós um detalhe muito importante, um argumento que Jesus traz para confrontar os fariseus. Todos acharam? Vou ler. Diz o seguinte: estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo, né, os fariseus interrogaram Jesus, perguntando se era lícito curar nos sábados. A resposta que Jesus vai dar, no verso 11, é o seguinte: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela e a levantará? A pergunta é bem clara, né? Se eu não posso fazer nada no dia de sábado, eu não posso curar esse homem em dia de sábado, mas se uma ovelha sua cair no buraco, você vai deixar ela lá ou você vai resgatar essa ovelha? No verso 12 ele diz: pois quanto vale mais um homem do que uma ovelha? O que é que vale mais, um homem e uma ovelha? E ele mesmo responde: é por consequência lícito fazer o bem nos sábados. Esse argumento de Jesus é muito interessante, né, comparando a vida de um homem a um animal. Como eu já disse, aquele homem não iria morrer se ele aguardasse até o dia seguinte para ser curado. Mas também, aqui tem a hipocrisia dos fariseus, porque se uma ovelha cair no buraco, o fariseu não iria resgatar aquela ovelha porque amava aquela ovelha, não. Não era porque ele gostava daquela ovelha, não. Fariseu, meus irmãos, não era pai de pet, não, como nós temos hoje. Mas o fariseu iria resgatar aquela ovelha porque não queria ter prejuízo financeiro. Porque a ovelha tinha 3 finalidades: alimento, para sacrifício no templo, né? Ou então, ou para alimento ou para sacrifício no templo, ou então ele teria que utilizar aquela ovelha, e aí ele teria esse prejuízo financeiro. A grande preocupação aqui era o dinheiro. E aí Jesus não estava se importando com a questão do material. Estava mostrando para aqueles homens que o importante não era o material, mas sim o espiritual. A vida daquele homem em sentido de ter esperança. Porque um homem que tivesse uma mão curada, recuperada, ele teria uma autoestima recuperada, ele poderia trabalhar melhor, ele teria uma melhor qualidade de vida. Isso não era muito mais valioso do que qualquer dinheiro, do que qualquer prejuízo que aquele homem que aqueles fariseus poderiam vir a ter? E Jesus com isso aponta para nós um princípio de que quem não faz o bem já está fazendo o mal. Né? A verdadeira violação aqui seria se Jesus, podendo curar aquele homem, Jesus não o curasse. Assim ele estaria violando o sábado.
Tiago 4, verso 17 vai dizer: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Jesus, o Filho de Deus, o Senhor do sábado, sabia que glorificar a Deus era fazer o bem em dia de sábado. Era não negligenciar o sofrimento daquele homem. E ele podendo fazer um bem, se ele não o fizesse, aí sim ele estaria envergonhando a Deus. E o que vai acontecer, depois de toda essa argumentativa de Jesus, é que todos ali vão se calar. Quando Jesus responde à hipocrisia daqueles homens, eles se calam. Porque eles não têm resposta para isso. Eles vão responder o quê? E aí é muito mais fácil eu me calar do que eu reconhecer o meu erro, do que eu me arrepender. Aqueles homens tinham um coração já endurecido e não conseguiam dar o braço a torcer, como a gente diz, daquilo que Jesus estava ensinando ao sábado. E a reação de Jesus, irmãos, é que ele vai se indignar. E em algumas traduções, dependendo aí da sua Bíblia, vai dizer que Jesus se irou com o silêncio daqueles homens. Jesus se irou porque Jesus era justo. Ele é justo. E sabendo que aqueles homens não queriam fazer o bem, aqueles homens deveriam se alegrar de que um irmão ali na fé agora estava se livrando de algo que prejudicava muito a vida deles. Mas isso causou a revolta daqueles homens. Então Jesus se irou. Só que a ira de Jesus resolveu o problema daquele homem. Jesus, irado, chamou aquele homem até o meio e curou ele. Produziu algo positivo. É a ira santa. O irai-vos, mas não pequei. Devemos sim nos revoltar com aquilo que está de errado, mas isso tem que produzir em nós algo que nos movimente a corrigir aquela injustiça. Mas ao mesmo tempo que Jesus se irou, Jesus se entristeceu. Porque Deus tem Deus tem justiça, tem a sua justiça, mas ele também é misericordioso. E ele fica triste de ver o caminho que aqueles homens estavam seguindo. Mas independente de tudo que estava acontecendo, aquele homem precisava ser curado. Independente dos julgamentos, independente das perseguições, mesmo sabendo todas as consequências que aquilo ia gerar, Jesus foi lá e fez o que deveria ser feito. Sem titubear, sem pensar duas vezes. E sim, Jesus curou na sinagoga em dia de sábado. Como sabemos, não é pecado. Jesus nunca pecou. Né? O Filho de Deus, ele nunca pecou. Mas a grande questão aqui é o ato da cura dele. Né? Como a gente viu, não se pode trabalhar em dia de sábado. Atos de necessidade e misericórdia, irmãos, não são trabalho. Trabalho é aquilo que a gente faz para juntar recursos para nós mesmos. Fazer o bem para o próximo não é trabalhar. A gente vê isso até na nossa confissão de fé de Westminster, capítulo 21, seção 8. Vai dizer justamente isso, que atos de necessidade e misericórdia não são trabalho e nem violam o dia do Senhor. E ainda que fosse, como o pastor Moisés já falou domingo passado, Jesus é Deus. Ele é Senhor do sábado. Na minha casa e na sua, para aqueles que têm filhos, sabe que nós colocamos regras que os filhos têm que obedecer. Meu filho não pode ir lá e mexer no fogão, acender fogo. Mas a regra é para ele. Eu não tenho que cumprir uma regra que eu coloquei para ele. Deus é a mesma situação. Ele coloca a regra para nós. Não significa que se ele fizer aquilo que ele está nos proibindo de fazer, ele estaria pecando de qualquer forma que fosse. Então Jesus de forma alguma estaria violando o sábado. A narrativa aqui vai encerrar dizendo que, terminando aquele episódio, os fariseus vão procurar os herodianos para conspirar em como matar Jesus. Quem eram os fariseus, meus irmãos?
Eram homens que arrogavam santidade para si, homens separados. A palavra fariseu quer dizer justamente isso, separados, segregados. Eram homens santos, diferentes dos demais. E eles tinham várias regras que eles colocavam para mostrar que não se contaminavam com as impurezas do mundo. Mas, por sua vez, quem eram os herodianos que eles foram procurar? Herodianos eram judeus helenísticos. O que é isso? Aqueles que estavam aderindo à cultura romana, à cultura grega, uma cultura pagã. Os fariseus odiavam os herodianos. Eles eram inimigos, mas naquele momento existia um objetivo em comum. E aí a regra é clara. O inimigo do meu inimigo agora é meu amigo. De acordo com a minha necessidade, de acordo com aquilo que eu quero, aí eu passo por cima do meu princípio. É isso que os fariseus estavam fazendo. Então, irmãos, ao refletir nesse texto, podemos tirar algumas aplicações. A primeira que a gente viu logo no início é justamente Jesus indo aos sábados para a sinagoga. Mesmo com todo o desconforto, mesmo ele sabendo que indo para a sinagoga ele ia ter problema. Que a liderança daquela sinagoga não queria só discutir com ele, não, queria a morte dele. Mas isso não impedia Jesus de ir até a sinagoga. Para nós, hoje seria a igreja. A perseguição que qualquer perseguição que nós possamos sofrer não ia se comparar à perseguição que Jesus sofreu naquele tempo. E às vezes, porque a gente está intrigadinho com o irmão, está chateado porque algo não saiu do nosso jeito, a gente já perde a vontade de vir para a igreja. Já não quer mais congregar. É um movimento que tem crescido dos desigrejados. E aí, como o pastor também usou de exemplo no domingo passado, por motivos às vezes banais. Passou por alguém, deu uma paz do Senhor, a pessoa não respondeu, já fiquei chateado, já é um motivo para eu não ir para a igreja. É como aquela música, né? Me dê motivos para ir embora. Né? Então, são pessoas que só querem um pezinho, só querem uma desculpa. E se você for perceber, esse tipo de crente que se magoa com qualquer coisa, às vezes ele é o que mais incomoda também os demais irmãos. É o crente Chaves. O que é que Chaves fazia? 1001 peripécias. Incomodava todo mundo ali naquela vila. Quando ele levava o primeiro cascudo, ele saía chorando. Ninguém tem paciência comigo. Se vitimizava com a situação. Irmãos, tenhamos cuidado para não fazermos a desonra de Deus em todas essas situações. Devemos nos lembrar, irmãos, que nós não somos perfeitos. Se o meu irmão está me incomodando, eu tenho que lembrar que eu também sou o incômodo na vida de alguém. E no verso 2 a gente pode aprender com a maldade da acusação dos fariseus. Porque, irmãos, nós devemos sim ser críticos, devemos sim denunciar, mas as verdadeiras injustiças. Não quando uma regra que eu criei da minha cabeça não é cumprida, não quando algo me desagrada, porque é meu gosto pessoal, mas devemos sim zelar pelo que é correto, pela lei de Deus. Aí sim nós devemos nos irar, como Jesus se irou. Mas não por coisas vãs. Não sejamos como aqueles fariseus que queriam oprimir as pessoas através das suas regras, criadas por eles mesmos. E aqui eu acho que o ponto alto desse texto, que nós devemos refletir, levar para a nossa semana, para a nossa vida, é que Jesus chamou aquele homem doente e trouxe até o meio. Ele expôs a doença daquele homem, o problema daquele homem. E naquele momento ele expõe não só a doença física daquele homem, mas a doença espiritual de todos que estão ali à volta. Você, meu irmão, minha irmã, essa noite, você está disposto a expor a sua doença espiritual? As suas falhas, os seus erros? Porque ninguém pode ser curado se antes não reconhecer que tem uma doença.
O texto de Lucas ensina justamente isso, capítulo 5, versos 31 e 32. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Se você está são, você não precisa ser curado. O problema é que ninguém está são. Não há um justo, um só sequer. Não há quem não precise da cura de Jesus. Todos precisam. A diferença é que uns reconhecem e outros não. Você está disposto a reconhecer, a expor sua dificuldade para então poder ser tratado dela? No verso 4, a gente também pode aprender muito com o silêncio daqueles hipócritas, que ao serem confrontados por Jesus, entraram em silêncio, se calaram, porque eles não queriam aceitar os erros deles. Você aceita os seus erros? Ou será que você se defende toda vez de qualquer coisa porque você quer zelar pela sua reputação? Agora me diga, qual é a sua reputação? Se Jesus lhe tirou do lamaçal do pecado, você quer zelar pelo quê? Que você era roubador, que você era mentiroso, que você era prostituto? Você quer zelar pelo quê? Que reputação é essa que você não tem para zelar? Se você quer zelar por um nome, zele pelo nome de Jesus. É o único nome que tem algum valor. Deixe de ser orgulhoso, deixe de ser orgulhosa. Seu nome não vale nada na praça. No verso 5, nós vimos que com toda aquela tensão gerada, Jesus fez o que era para ser feito, independente de qualquer consequência. Nós estamos dispostos a fazer o que precisa ser feito, mesmo que isso vá nos trazer algum prejuízo, mesmo que isso vá nos trazer algum julgamento? Ou será que nós somos políticos? Somos covardes para evitar qualquer tipo de problema, fazer vista grossa sobre o que está errado? Para evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dissabor que eu possa ter, principalmente nas relações, eu vou deixar o erro passar. Jesus jamais faria isso. E ele quer que você também, assim como ele, se mova para corrigir as injustiças. E no verso 6, eu acho que a gente aprende muito mais com os fariseus, até do que com Jesus. Porque os fariseus foram procurar os herodianos, seus piores inimigos, por conta de interesse. Irmãos, nossas relações estão baseadas em princípios ou em interesses? A gente anda com as pessoas porque temos princípios em comum com ela ou porque queremos ganhar alguma coisa? Porque temos algo a receber? O texto é curto, mas tem muita reflexão para tirar daqui. Para que possamos concluir, no fechamento de tudo isso, aqui o tema principal é o legalismo. A sua religião, irmãos, a sua e a minha, é para a vida ou é para a morte? Porque existem religiões e todas elas são para a morte. Só existe uma religião verdadeira. Tiago 1:27. Ele vai nos ensinar qual é a religião verdadeira, pura, imaculada com Deus o Pai. O exemplo que ele dá é o de visitar os órfãos e as viúvas na sua tribulação e manter-se incontaminado deste mundo. Mas é você se manter incontaminado desse mundo, é você ajudar o próximo que está precisando e não viver uma religião baseada em regras. Em regras que muitas vezes trazem peso para a vida das pessoas. Peso esse que não foi Deus quem levantou para ninguém. Somos nós, muitas vezes, que pegamos a palavra de Deus e disso fazemos peso na vida das pessoas. Esse é o mal do legalismo.
Como nós vimos aqui, o sábado que Deus criou para o homem, porque ele não criou o homem para o sábado, mas sim o sábado para o homem, tinha um princípio muito claro. Tire um dia para descansar. Você não pode trabalhar domingo a domingo. Você precisa descansar. E nesse dia de descanso, desfrute do Senhor. Nesse dia de descanso, busque se santificar. Porque durante a semana, com as nossas tarefas, é difícil. É difícil. Por isso que Deus separa um dia santo. Um dia de alegria e comunhão com os irmãos. Sábado esse que hoje é o nosso domingo. Eu não vou me estender explicando, porque o pastor Moisés já fez isso no domingo passado. Se você perdeu no YouTube, está lá a pregação. É só assistir a pregação do domingo passado do pastor Moisés. Esse é o princípio que há no dia do Senhor. Então, irmãos, não façamos da nossa religião um peso para ninguém. Lembremos que a nossa religião é Jesus. E Jesus veio para dar descanso. Ele veio para aliviar o fardo. E acima de tudo, como ele fez para aquele homem que tinha deficiência nas mãos, crendo que teria que ter aquela qualidade de vida prejudicada por conta da sua deficiência até o dia da sua partida. Mas Jesus foi ali, naquele dia, dia do Senhor, glorificando a Deus e trouxe esperança. Que a nossa religião seja a esperança de Jesus na vida das pessoas. Amém? Deus abençoe a igreja.